Pessoal, regressando ao canal aqui para tratar um pouco do auxílio inclusão, benefício que tem por objetivo fomento da inclusão de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC no mundo do trabalho. O auxílio inclusão ele foi criado pela Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 94, e foi agora regulamentado no mês de junho agora de 2021 através da Lei 14.176. Quando da regulamentação, da edição da Lei 14.176, a gente gravou um vídeo aqui no canal com algumas considerações, algumas críticas sobre a regulamentação. Eu vou deixar um card aqui ou aqui, nunca sei onde aparece, mas em algum local esse card vai aparecer. Recomendo que o pessoal aí possa assistir também esse vídeo, né? Antes de começar a abordar a questão do auxílio inclusão, eu quero abordar nesse vídeo mais especificamente a portaria conjunta 13 do Ministério da Cidadania, Ministério do Trabalho e Previdência e do INSS, que foi uma portaria editada agora no mês de outubro, que veio regulamentar os procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do auxílio inclusão. Mas antes de abordar esse tema, eu quero pedir para quem não está inscrito ainda no canal, que se inscreva. A gente está publicando vídeo quase que diariamente, praticamente todos os dias estamos publicando vídeos aqui sobre diversos assuntos. Sobre esse assunto aqui do auxílio inclusão e do BPC, a gente tem acompanhado aí o trâmite de uma série de questões, como do próprio auxílio inclusão, né? Nós já temos aí proposta na Câmara de aumentar o valor do auxílio inclusão, que hoje está limitado para quem ingressa no mercado de trabalho e receba até R$ 2.200. Nós já temos proposta aí tramitando na Câmara dos Deputados, aumentando esse valor. Temos a questão do 13º salário do BPC, tantas outras aí que a gente vem acompanhando, inclusive publicando alguns vídeos aí quando tem andamento nessas propostas, né? Mas especificamente sobre a portaria, pessoal, portaria conjunta número 13, ela é uma portaria enxuta, bem sintética, definindo essas questões aí do requerimento, da concessão, da manutenção, né? São 8 artigos. Ela começa com o artigo 1º, no qual traz as finalidades da portaria. No artigo 2º, aí ela começa a falar das etapas da operacionalização, né? Trazendo ali o requerimento, reconhecimento do direito, manutenção e revisão. Sobre o requerimento, a gente já traz o primeiro ponto importante aí. O artigo 3º, ele fala que o auxílio inclusão poderá ser requerido junto aos canais de atendimento do INSS ou nos equipamentos públicos de assistência social, desde que pactuados nas instâncias do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, não há como o INSS restringir o requerimento nos canais eletrônicos de atendimento, ou no 135 ou no meu INSS. Portaria bem clara, fala nos equipamentos públicos, então o segurado também pode se dirigir ao posto do INSS da sua localidade para fazer o requerimento. Artigo 4º, para ter acesso ao auxílio inclusão, o requerente deve ser titular de BPC ativo e preencher os seguintes requisitos. Aí os requisitos do auxílio inclusão: grau de deficiência moderada ou grave. A deficiência leve não gera o direito ao auxílio inclusão. Foi inclusive uma crítica que a gente fez naquele vídeo que a gente recomendou lá no começo, né?
Eu não vejo motivo para a deficiência leve estar fora da previsão, inclusive porque o auxílio inclusão traz economia aos cofres públicos, né? Um benefício que vem para fomentar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas também para propiciar uma economia nos cofres públicos através da desoneração do BPC. A pessoa que passa a receber o auxílio inclusão, ela recebe meio salário mínimo, quando antes ela recebia um BPC completo, ou seja, um salário mínimo. Mas o que temos hoje, em termos de legislação, é o grau de deficiência moderado ou grave. O segundo requisito é ter inscrição no CAD único, né, de programas do governo federal. O terceiro é ter inscrição regular no CPF. O quarto, passar a exercer alguma atividade que seja remunerada e limitada a 2 salários mínimos, como a gente falou no princípio do vídeo, né? Há o projeto aí no Congresso para aumentar esse limite de remuneração. Que enquadre o requerente como beneficiário, como segurado obrigatório do regime geral ou regime próprio de previdência social da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Aí nesse caso estão os funcionários públicos, né? Quem se torna aí funcionário público recebendo até 2 salários mínimos. Depois, o quinto requisito, atender aos critérios de manutenção do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita, exigida para o acesso ao BPC, ou seja, é aquele requisito da renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo, né? Hoje, R$ 275. Depois nós temos aqui um parágrafo primeiro dizendo que poderá ter acesso ao auxílio inclusão também aquele que tenha recebido por qualquer período o BPC na condição de pessoa com deficiência nos últimos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Então, todo aquele que percebeu o benefício nos 5 anos anteriores também pode requerer o auxílio inclusão. E também aquelas pessoas que tenham tido o BPC suspenso nos termos do artigo 21A da Lei 8742. Depois nós temos ali um parágrafo segundo no artigo 4º da portaria, falando da regulamentação da avaliação biopsicossocial. Esse artigo, então, prevê que enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação, aí de que trata ali o parágrafo 1º e 2º do artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, o grau de deficiência exigido no inciso 1, que é o grau moderado ou grave, será presumido quando o requerente se encontrar com o BPC ativo ou em suspensão. Então a gente cria aqui uma avaliação presumida aí favorecendo o beneficiário, né? Para os casos de que trata o parágrafo 1º, que é o caso do requerente que tem o BPC nos últimos 5 anos, deverá ser observado o exercício de atividade na data do requerimento do auxílio inclusão, independente do exercício de atividade distinta no início da suspensão do BPC. Então, o importante aqui é o exercício de atividade remunerada na data do requerimento do auxílio inclusão. Por fim, a gente tem a questão do atendimento aos critérios de manutenção do BPC, né, relativos à renda per capita familiar, que no caso ele é presumido para os titulares de BPC ativo e comprovado para os demais requerentes. Então, aquele requerente
que teve o BPC nos últimos 5 anos ou que teve o BPC suspenso, ele vai ter que comprovar a manutenção dos critérios e requisitos do BPC. Já o que tem o BPC ativo na época do requerimento, ele tem presumido a presença dos requerimentos. É uma questão bem lógica, né? Depois a gente tem ali na portaria uma nova seção que inicia ali com o artigo 5º, que diz que para o acesso ao auxílio inclusão deverá ser verificada a manutenção dos critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao BPC. Aí se considera, no caso aí, o inciso 1, as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência do exercício da atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Nesse caso fica desconsiderada, né, a remuneração que recebe o requerente. E as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes do estágio supervisionado e de aprendizagem. Então, essas rendas não entram no cômputo lá da renda do BPC. O artigo 6º da portaria diz que o pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de BPC, com prestação a título de aposentadoria, de pensões ou benefícios por incapacidade e nem com o seguro-desemprego. Então, a gente não tem a acumulação aí do auxílio inclusão com outros benefícios, tanto assistenciais como previdenciários. Reconhecimento do direito ao benefício, artigo 7º. O INSS deverá analisar o requerimento, decidir quanto ao deferimento ou indeferimento e comunicar ao requerente, através dos canais disponíveis, quanto ao resultado. Caso o auxílio inclusão seja deferido, o prazo para a realização da revisão bienal, prevista no artigo 21 da Lei 87/42, será suspenso, voltando a correr, se for o caso, a partir do restabelecimento do BPC. Aqui estamos falando daquela revisão bienal do BPC, prevista lá na Lei 87/42, artigo 21. Enquanto a pessoa com deficiência estiver usufruindo do auxílio inclusão, ela não precisa passar pela revisão bienal dos requisitos do BPC, o que é uma questão interessante. Artigo 8º da portaria, o valor referente ao auxílio inclusão será pago a contar da data de requerimento do benefício. Então, começa a contar só do requerimento. Então, quanto antes a pessoa formular o requerimento, melhor. Porque enquanto não for feito o requerimento, ela não faz jus à percepção do auxílio inclusão. Aqui a gente tem um parágrafo único aí no artigo 8º, dizendo que os valores recebidos do BPC em competência posterior à do início de atividade deverão ser descontados do auxílio inclusão em valor que não exceda 5% da renda mensal do benefício. O indeferimento, artigo 9º, o INSS deverá indeferir o benefício quando os critérios de acesso não forem atendidos, o que é bem óbvio, né? Parágrafo único, o benefício será indeferido quando o requerente vier a óbito durante o processo de análise do requerimento, dispensando-se a plena avaliação dos requisitos necessários. Então, quando o requerente vier a óbito, ele é automaticamente indeferido o benefício, não fazendo jus aos benefícios retroativos, ao período em que o requerimento não foi analisado. Artigo 10, a gente tem a previsão de um recurso contra a decisão do indeferimento, no prazo de 30 dias a partir da ciência da decisão. Artigo 11, a gente começa a partir da manutenção e revisão do auxílio inclusão. Para manutenção e revisão serão observados os critérios de concessão
previstos na própria portaria e os critérios de manutenção do BPC previstos na portaria conjunta número 3 do Ministério do Desenvolvimento Social e INSS. Procedimento revisional aplicado ao BPC será igualmente aplicado ao auxílio inclusão quanto à forma, frequência e os prazos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º dessa portaria, que é o que a gente acabou de falar, né? Que quando a pessoa com deficiência está percebendo o auxílio inclusão, ela não precisa se submeter àquela revisão bienal. Artigo 12, o auxílio inclusão não estará sujeito ao desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. No caso, o 13º, né? E não está sujeito a descontos previdenciários também. Da cessação, o pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese do beneficiário deixar de atender os critérios de manutenção do BPC ou deixar de atender os critérios de concessão do auxílio inclusão. Por exemplo, quem não está mais no mercado de trabalho não ganha auxílio inclusão. Essa questão de deixar de atender os critérios de manutenção do BPC, a gente criticou muito no vídeo que a gente realizou lá no mês de junho, quando da regulamentação do auxílio inclusão pela Lei 14.176. Não vamos repetir aqui, vamos recomendar que o pessoal acesse pelo card e assista lá no vídeo, porque a gente critica, né, essa questão da necessidade de manter os critérios de manutenção do BPC. Artigo 14, em caso de cessação do auxílio inclusão, o beneficiário, mediante requerimento, poderá ter restabelecido o BPC. Aqui é a questão lógica, né? O BPC ele fica meramente suspenso quando a pessoa com deficiência começa a receber o auxílio inclusão. Então, na medida em que cessa o auxílio inclusão, que a pessoa com deficiência deixa de trabalhar num regime remunerado, ela automaticamente, mediante um requerimento, pode restabelecer o BPC sem, inclusive, passar por todos aqueles trâmites e percalços necessários à concessão do BPC. Disposições finais. O artigo 15, o valor do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão percebidos por um membro da família não serão considerados no cálculo da renda familiar per capita, de que tratam o parágrafo 3º e artigo 11A do artigo 20 da Lei 87/42 para fins de manutenção do BPC concedido a outra pessoa do mesmo grupo familiar, ou seja, é aquela regra clássica, né, de quem recebe o BPC, essa renda do BPC não é considerada na renda per capita familiar. No mesmo sentido, o auxílio inclusão. Artigo 16, aplica-se no que couber ao auxílio inclusão, disposto na portaria conjunta 3 do Ministério do Desenvolvimento Social e INSS, que é a portaria que está regulamentando a concessão do BPC. Artigo 17, atos complementares à operacionalização do auxílio inclusão poderão ser editados conjuntamente pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania e pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, pessoal, o auxílio inclusão está devidamente, além de devidamente regulamentado, a sua operacionalização pelo INSS também está definida por essa portaria conjunta. Então, já há condições do INSS conceder os requerimentos de auxílio inclusão desde o mês de outubro de 2021, portanto. Então, sucesso a quem tem direito, quem faz jus a esse benefício. Foi uma grande satisfação ter estado com vocês novamente aqui no canal. Pedir para quem assistiu, quem gostou, deixar a curtida no vídeo.
E repetir o convite para quem ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho, que vem novidades por aí no canal, novos vídeos diários aqui na Paradesporto TV. Valeu, pessoal, até a próxima!